Glória a Deus. Boa noite a todos. Saúde, paz e prosperidade. Deus abençoe. Amada igreja, em nome de Jesus. A igreja do rompimento e do avivamento. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus, nessa noite. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amados, eu estava ouvindo aqui o testemunho da líder Thelma. E antes de eu começar essa ministração nessa noite, a gente se alegra muito. Eu gostaria de dizer para a senhora, viu, líder Thelma? Não coloque limitações para a senhora, tá bom? Esse negócio de idade, que eu não sei, não vou conseguir dirigir. A senhora vai sim, em nome de Jesus, tá bom? É só fazer um esforço. Amados, veio bem a calhar esse momento abençoado aqui de rompimento, porque depois desse testemunho maravilhoso da nossa líder Thelma, e depois desse louvor, me faz refletir sobre algo que eu já tenho percebido aqui nessa igreja. Há um bom tempo que eu tenho observado, eu costumo ser bastante observador, ou pelo menos eu me acho bastante observador. Às vezes a gente acha que mas deixa passar muita coisa. E uma das coisas que eu tenho observado é que Deus tem uma bênção de rompimento realmente para essa igreja. Nos últimos tempos, muitas coisas têm acontecido aqui. Muitas bênçãos têm sido testificadas em cima desse altar. E é muito importante que a gente não se esqueça do que já foi profetizado para essa igreja, do que já foi profetizado sobre estas ruas não caberem, o estacionamento ser insuficiente para a quantidade de pessoas, dos próprios irmãos da igreja e de pessoas que virão a esta casa, que farão parte dessa família. Também já foi profetizado o rompimento dessas paredes, dos limites dessa igreja, dos limites físicos. E nós estamos vivendo um momento abençoador, edificante para a nossa igreja, para nossas vidas. E o único conselho que eu quero deixar para você nessa noite com isso, e eu digo sempre, que eu tenho percebido isso, e eu falo para minha esposa, digo, olha, vamos nos esforçar para não ficar de fora da onda de aceleração que Deus está trazendo sobre a casa da bênção. Sabe o que significa, irmão? Se você tem sonhos e projetos para realizar na sua vida, aqui é o lugar, na presença de Deus. É o lugar, é na presença de Deus. É vivendo todos os dias de forma a agradar o coração de Deus. E nós veremos muito mais testemunhos para engrandecimento do nome do Senhor. Testemunhos além de testemunhos físicos. Nós veremos testemunhos espirituais, testemunhos de cura, de libertação. Deus está agindo. Seja perceptivo e observe. Faça as contas. Observe o que Deus tem feito nos últimos 3, 4 anos com essa igreja, com os membros dessa casa. Deus tem abençoado e prosperado muito. Amém? Glória a Deus. Amados, hoje nós, pela graça de Deus, iremos ministrar sobre o seguinte tema: urgência na decisão. Se você anota as mensagens, urgência na decisão. Decisão é uma coisa, amados, que todos nós temos que tomar na nossa vida. Em todas as áreas e constantemente durante todo o decorrer da nossa vida, durante todo o dia, inclusive, nós tomamos decisões. E essas decisões, elas podem ser decisões que vão impactar profundamente a nossa vida de forma positiva, ou que vão impactar a nossa vida de forma definitiva, só que para o lado negativo.
Então todos os dias nós tomamos decisões, e às vezes a gente se arrepende inclusive de algumas decisões, de algumas oportunidades que nós deixamos passar na nossa vida. O que nós queremos falar nessa noite é a respeito da decisão de seguir firmemente a Cristo. Eu acredito que algumas pessoas estão nos visitando hoje, que sejam bem-vindos. Cumprimentei duas pessoas, dois amigos, mais pessoas que estão aqui nessa noite. Quando você decidiu, quando você colocou no seu coração o intento de vir à casa do Senhor, foi uma decisão, e uma decisão sábia, que pode impactar e transformar a sua vida permanentemente a partir de hoje. A palavra de Deus fala, amados, em Mateus capítulo 24, versículo 22, pode projetar esse texto para a gente, que os tempos estão acelerados. Nós tomamos o contexto desse versículo para os dias atuais, para falar que os tempos estão acelerados. A palavra do Senhor diz aqui que se aqueles dias fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quando Jesus fala essas palavras, o contexto era diferente do que nós temos hoje, porque o contexto desse texto aqui aplica-se ao tempo de Israel, algo que aconteceu por volta de 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida e os judeus eles foram massacrados por um general romano chamado Tito. E o Senhor diz que aqueles dias, a perseguição, a dureza, a crueldade que veio sobre Israel era tamanha e tão devastadora, que se aqueles dias, se pela misericórdia do Senhor, Ele não tivesse abreviado, reduzido aqueles dias, que, segundo a história, não passaram de 5 meses aquele processo, desde a conquista de Israel por aquele povo, até a escravização de muitos, a morte de muitos, suas terras foram tomadas e divididas entre os romanos, e eles foram expulsos e espalhados, muitos, inclusive, vendidos como escravo. Eu quero que você analise apenas o contexto e traga para os dias atuais. A Bíblia fala que aqueles dias precisaram ser abreviados. Quando nós observamos o tempo que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos passando, e observamos as coisas que estão se cumprindo do que Jesus disse, quando Ele fala aos seus discípulos e a nós nos dias de hoje, lá em Mateus capítulo 24, a respeito do fim dos tempos, nós observamos, amados, que precisamos sim de urgência. É por isso que nós estamos falando de decisão. Para aquele que já serve a Cristo, que já está na sua casa, há uma urgência em se aproximar cada vez mais de Deus, de conectar-se cada vez mais com Deus, de buscar intimidade mais com Deus, para que esses dias maus eles não venham a nos afetar. Para aqueles que conhecem a Deus, mas porventura, por alguma eventualidade da vida, se distanciaram, a urgência é para que também se aproximem de Deus, para que não venha o tempo em que não haja mais oportunidade e os dias maus se efetivem na vida dessa pessoa. Quando a gente observa, amados, como nós já falamos aqui, muitas das falas, inclusive preditas por Jesus em Mateus 24, nós observamos isso, vemos que estamos vivendo um tempo de extrema urgência. Há uma ansiedade global a respeito de todas as coisas, e dentro dessa ansiedade global surgem diversas perguntas. Qual será o próximo conflito? Quem nunca se fez com o coração ansioso essa pergunta: qual será o próximo conflito armado que explodirá no mundo nos próximos dias? Qual será a próxima pandemia, porque os cientistas falam que virá uma próxima pandemia? Qual será o próximo passo bizarro da ciência, lutando contra Deus? E muitas outras perguntas que acabam culminando em acelerar o nosso coração e nos preencher ainda mais de ansiedade. Se a gente observar os dias que estamos vivendo, tudo está definitivamente acelerado.
As 8 horas que nós temos para o trabalho geralmente não dão para o trabalho. A maioria das pessoas, assim, eu acredito que assim como eu, se pudesse ficar 10 horas no trabalho, ainda não daria conta de fazer o trabalho que tem para ser feito. Há os jovens que perdem muito tempo, às vezes, nas redes sociais, e que são preenchidos por vazios, preenchidos por ansiedade, por coisas que é cumprimento da profecia, o aumento da ciência. Quando eu falei aqui sobre uma pergunta das coisas bizarras que a ciência pode desenvolver nos próximos dias, quantas coisas têm surgido, amados? Essa pandemia que passou, qual será a próxima pandemia? Os conflitos que estão estourando no mundo todo. Tudo isso, amados, traz uma profunda ansiedade para o coração da sociedade. E a gente não pode mentir e dizer que também não ficamos ansiosos. Porque os discípulos de Cristo, quando fizeram a pergunta: Senhor, quando será o tempo da restauração de Israel? Eles estavam ansiosos, eles esperavam ver uma resposta que fosse satisfatória. Talvez essa resposta não agradasse a eles naquele momento, eu não sei a reação deles, mas é fato que essa resposta de Mateus capítulo 24, que nós vamos ver daqui a pouco, que Jesus deu aos discípulos, ela está se cumprindo nos dias de hoje. E para o povo de Deus, ela exige uma tomada de decisão, exige uma urgência em escolher seguir fielmente a Deus ou ficar aqui. E eu quero falar para você o seguinte, amados, que é incrível como as coisas de Deus, mesmo aquele que não quer admitir, a própria ciência ajuda a confirmar, e ela confirma, na verdade, o que nós estamos falando, os sinais da vinda de Jesus. Eu não sei se vocês já ouviram falar num termo que é muito comum na imprensa, de relógio do fim do mundo. Já ouviram falar? O relógio do fim do mundo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória, mais precisamente por volta de 1947, depois da detonação das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, um grupo de cientistas, entre eles inclusive Albert Einstein e o próprio criador da bomba atômica, que saiu um filme famoso aí, Oppenheimer, o próprio criador da bomba atômica, eles resolveram idealizar, catalogaram todos os eventos da história, físicos nucleares, físicos de outras áreas, catalogaram esses eventos e resolveram idealizar algo que eles chamaram de Doomsday Clock, ou relógio do fim do mundo. Na época em que eles fizeram isso, amados, eles colocaram, de acordo com o perigo que representava para a humanidade estar próxima da extinção, porque, na verdade, quando eles fizeram isso, eles não consultaram Deus. Eles não, talvez, muitos até renegam a Deus, mas eles falaram algo que está se cumprindo nos dias de hoje. Eles ajustaram esse relógio inicialmente para 200 segundos, para meia-noite. Eu vou já falar para você por que meia-noite. Quando aconteceu o ataque das Torres Gêmeas, esse relógio foi novamente reajustado. Ele passou cerca de 60 anos aí sem ter um único reajuste. O ponteiro desse relógio científico, que de certa forma acaba por validar para a ciência, não para nós, porque nós cremos em tudo que está acontecendo, mas para a ciência acaba que é palavra contra eles mesmos. O ponteiro desse relógio foi ajustado para 120 segundos para meia-noite. E a gente observa, amados, que mesmo esses homens não sendo pessoas que conheciam a Bíblia, esse suposto
relógio que é nada mais do que uma representação simbólica de quando deve acontecer. Os últimos acontecimentos têm mexido com a comunidade científica, e essa mesma ansiedade de que nós falamos aqui, que tomou conta do coração dos discípulos de Jesus, por saber quando seria o fim de todas as coisas, essa mesma ansiedade que toma às vezes conta do coração da igreja, quando observa e diz: Senhor, é agora que a tua igreja será arrebatada. Essa mesma ansiedade daqueles que estão longe de Cristo e ouvem notícias como, por exemplo, tremor de terra no Brasil, invasão de Israel, guerra entre Rússia e Ucrânia, e aquela pessoa tem latente no seu coração um temor de Deus. Talvez a pergunta seja carregada de ansiedade: Senhor, agora não, Senhor, me dá mais um tempo. Mas a questão, amados, é que nós precisamos tomar uma decisão. Não importa o lado que nós estamos, nós precisamos tomar uma decisão. Agora, vejamos por que, amados, eu procurei essa referenciar uma coisa a outra. Projeta para a gente Apocalipse 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. A primeira coisa, amados, que nós temos que saber, e por que assusta tanto as pessoas, por que às vezes nos preenche de ansiedade, por que a gente às vezes acha que dá para esperar um pouco a mais para podermos nos achegar a Deus, por que a gente acha que é jovem e dá para curtir um pouco mais, e quando, tem muita gente que pensa assim, tem muita gente que diz: não, eu vou curtir um pouco a minha vida, e quando eu tiver curtido bastante a minha vida, eu vou tomar uma decisão. E tem muitas pessoas que dizem: não, agora não, depois haverá uma oportunidade, não, depois eu venho. Até porque, amados, nenhum de nós espera que o fim da nossa existência nessa terra seja exatamente hoje. Nós não esperamos. O próprio Jesus, ele ilustra a história de um homem que foi para terras distantes, trabalhou arduamente, conquistou muitos recursos, chegou na sua terra natal, construiu inúmeros silos para estocar alimentos com sua fortuna, com sua riqueza. Olhou para tudo que tinha construído e disse: minha alma, tens o bastante para descansar, repousa agora. E aí o próprio Jesus disse: tolo, ele não sabe, e não tem como saber. Mas naquela mesma noite, o inimigo veio e tomou a sua alma. Então todos os planos, todos os projetos que ele tinha idealizado ficaram ali, esquecidos, na lembrança apenas das pessoas que ouviram as suas palavras. Se você estiver anotando, amados, por que nós devemos nos preparar? Por que a semelhança do que a ciência está alarmando e a palavra de Deus é tão importante? Primeiro ponto aí: porque o Senhor virá como um ladrão. Aqui diz: mas o dia do Senhor virá como o ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras nela se queimará. Falando a respeito de tempo, amados, Apocalipse capítulo 15 e versículo 16, a palavra de Deus fala também da vinda do Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, também igualmente fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 43, também fala da forma repentina que o Senhor virá. Não haverá tempo para que nós protelemos a nossa decisão, não haverá tempo para que a gente volte para buscar alguma coisa. A decisão tem que estar tomada, ela deve estar estabelecida no nosso coração, porque quando chegar o tempo, quando esse relógio finalmente chegar à meia-noite, amados, e a ciência, sem querer, acaba se contradizendo toda, porque de certa forma, ao fazer isso, ao alarmar o mundo com esse suposto relógio,
eles acabam por confirmar e por pregar a palavra de Deus também. Serão cobrados por isso aqueles que não admitirem o Filho de Deus, mas eles fazem um papel importante à sociedade. Sabe por que Jesus deixou, amados, predito todas as coisas que iriam acontecer? Para que nós tivéssemos tempos de nos preparar. O Senhor falou sobre o amor de muitos que se esfriaria. O Senhor falou sobre guerras e rumores de guerra. A nossa nação, uma nação pacífica, por mais de 500 anos, agora está envolvida num conflito regional, tendo que enviar tropas para as fronteiras para se defender de alguém que quer invadir um outro país por puro capricho e quer usar as fronteiras brasileiras para isso. Isso é só um sinal, amados. Alguém já tinha ouvido falar em tremor de terra no Brasil? Raramente acontecia. Eu tenho observado que desde 2022 para cá, inclusive uma noite, eu sou muito discreto para postar coisas em redes sociais ou coisa do tipo. Às vezes, talvez eu fale um pouco nisso, mas eu deixei de postar uma informação. Uma vez eu ministrei aqui justamente a respeito dessas coisas que estão acontecendo. No domingo à noite, quando foi segunda de manhã, a matéria: tremor de terra no interior de São Paulo. 8 e pouco da manhã, 8:30 da manhã, as pessoas no interior de uma cidade de São Paulo sentiram tremores de terra. E nós, pela graça de Deus, tínhamos falado a respeito justamente desses sinais. Agora, recentemente, tremor de terra numa escala, inclusive, considerável, na Amazônia brasileira. E tantas outras coisas, amados, que têm acontecido. A notícia, os noticiários, a mídia, as formas como Satanás tem tentado confundir o povo. Talvez não o povo de Deus que está alerta, que está atento, mas as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Quantas coisas bizarras nós temos visto na mídia. Pessoas endemoniadas ao vivo no pay-per-view para todo o Brasil assistir, dentro de um programa maligno chamado Big Brother. E tem muita gente que fica distraído com isso. E está lá o cara se contorcendo todinho, tomado por forças sobrenaturais que não nos pertencem. É coisa do outro lá. E às vezes as pessoas estão lá, às vezes assinando aquilo. A decisão está sendo tomada, amados. Cada dia que nós saímos da nossa casa, nós estamos construindo uma decisão. Quando nós saímos para a igreja, para congregar, nós estamos construindo a nossa decisão. Quando eu decido alguma coisa na minha vida, importante, quando eu me casei, por exemplo, estava estabelecendo uma decisão para a minha vida. E hoje, vou fazer 18 anos de casado. Só não me pergunte o dia. E é sempre motivo de confusão, porque eu não lembro. 18 de maio. Olha aí. 18 anos de casado. Mas foi uma decisão e todos os dias eu tenho que trabalhar por essa decisão que eu tomei. Se eu escolhi seguir a Cristo, antes que chegue o tempo final, antes que o ponteiro chegue à meia-noite, amados, e tudo seja encerrado, a minha decisão, ela tem que ser construída. Inclusive é bem interessante aqui, amados, é bem importante frisar que o que a ciência faz, na verdade, ela só ratifica o que está escrito na palavra de Deus. Ninguém pode prever quando virá o nosso Senhor. Esse relógio é só uma coisa do temor dos homens, do temor da ciência. Analisando dados das guerras, dados climáticos e muitas outras coisas, eles estabelecem que falta 90 segundos para a meia-noite. E quando esse relógio chegar à meia-noite, segundo a ciência, acabou. Só para ficar bem claro, nem nós, nem a ciência
A Bíblia diz que nem os anjos e nem o Filho, somente o Pai, sabe a hora da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Amém? Então pode fazer relógio, sim, mas não vamos confiar em relógio não, tá bom? Mas esses sinais, amados, e essas coisas, inclusive validadas e confirmadas pela ciência, elas servem para que nós nos mantemos vigilantes. A gente não pode imaginar, adivinhar de qualquer forma quando Jesus virá, mas a gente pode se manter vigilante. Mateus capítulo 25, versículo 13. Tem umas referências rápidas aqui, viu, amados, que eu vou passando. Portanto, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se eu não sei a hora, mas eu sei que está perto, eu tenho que manter-me vigilante. E é interessante, amados, como a Bíblia se revela ao ponto cabal, crucial ali da meia-noite. Em toda a palavra de Deus você vai observar que existem coisas sobrenaturais, terríveis, inclusive a maioria delas são coisas terríveis que aconteceram relacionados justamente ao ponteiro da meia-noite. Na palavra de Deus, por exemplo, em Êxodo 11 e versículo 4, o Senhor diz o horário em que vai acontecer a matança dos primogênitos. Disse mais a Moisés: assim o Senhor tem dito. A igreja? Agora projeta Êxodo capítulo 12, versículo 29. E aconteceu, que horas? À meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Primeiro evento que você vai encontrar referenciando o ponteiro da meia-noite. A ciência teme, mas ela tem razão. Quando Deus resolveu trazer juízo a Faraó, aos egípcios, o ponto que sagrou aquele momento, que libertou definitivamente o povo de Israel, foi justamente a meia-noite. No livro de Jó, amados, fala sobre a justiça repentina de Deus, como Deus trata. E sabe qual é o horário que Deus trata? Meia-noite. Jó capítulo 34 e versículo 20 e 22. Jó capítulo 34 20 Deus falando dos ímpios: eles no momento morrem, e até à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. O versículo 22 diz: não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Então a justiça de Deus para o povo do Egito veio à meia-noite. Jó, falando a respeito dos iníquos, daqueles que praticam a perversidade, ele diz: à meia-noite eles são tomados pela mão de Deus, o seu fôlego é retirado e eles são aniquilados. A justiça de Deus sendo executado à meia-noite. Mateus 25, versículo 6. Jesus é a parábola das 10 virgens. E vocês já sabem, Mateus 25 e versículo 6. Vamos ler todo mundo junto? Mas novamente a palavra de Deus revelando o ponto crucial da meia-noite. Mais uma vez, olha, amados, a ciência pregando, a ciência revelando
o seu medo, os seus temores e confirmando, sem querer, confirmando a palavra de Deus. Esse período, esse momento vai chegar. Não é um momento mais confortável, amados. Imagina você passar numa situação difícil exatamente à meia-noite. Alguém já passou por uma situação dessa? Imagine alguém com dores de parto sair para o hospital exatamente à meia-noite. Imagina alguém com notícia de falecimento, misericórdia, à meia-noite. Imagina alguém sendo atormentado por espíritos malignos justamente à meia-noite. Coisas terríveis, amados. E uma dessas coisas terríveis que será para toda a humanidade que estivesse em Cristo é o arrebatamento da igreja. Eu não estou dizendo que será à meia-noite. Entendam a simbologia do tempo, mas é um tempo de passagem. É o tempo de desconforto para a maioria das pessoas. É o período da meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. Na tradição judaica, amados, era muito comum, eu acredito que até os dias de hoje seja dessa forma, mas na tradição judaica os casamentos aconteciam exatamente à meia-noite. E a gente falando de pessoas, de seres humanos comuns, eu acredito que para aquela cerimônia ser realizada a contento, os convidados chegavam antes da meia-noite, os noivos estavam preparados, cada um em um determinado ambiente da casa, antes da meia-noite, e todos estavam atentos antes da meia-noite. Mas a palavra de Deus aqui, Jesus fala de 10 pessoas que deveriam estar atentas, que tinham tomado uma decisão. Nós estamos falando aqui de decisão. Elas tinham tomado uma decisão, mas no momento final, quando faltava poucos segundos para meia-noite, elas falharam. Quando Cristo ilustra essa palavra, Ele faz, amados, de maneira que observemos que ninguém mais espera, assim como a volta de Cristo. Ninguém sabe a hora. No momento da chegada do noivo, a gente observa que 5 estavam preparadas, mas 5 tinham tomado a decisão, foram até lá, estavam às portas, com o convite, com todas as honras, mas a decisão se deteriorou ao longo do tempo, e novamente, meia-noite. Em Marcos, no capítulo 13, 35 ao 37, a palavra de Deus nos exorta a vigiar. O Senhor diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou amanhecer. Se ele vier de repente, que não nos encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Uma advertência da palavra de Deus, que serve para todos nós, amados. Serve para o nosso coração, para o nosso entendimento, para que a gente possa acordar se estivermos dormindo, senão que a gente possa se manter vigilante. A gente não sabe exatamente os sinais. Tem pessoas que ficam observando e categorizando e criando ideias em cima de determinados acontecimentos e buscando validade para protelar o tempo. Sabia? Existem pessoas assim. Existem pessoas que vão acreditar em determinadas coisas e vão dizer: não, Jesus só vai voltar quando acontecer o sacrifício em Jerusalém. A profecia do sacrifício da novilha vermelha em Jerusalém. O lugar está pronto. O dinheiro para a reconstrução do templo, os judeus já têm. A novilha vermelha, eles já têm também. Está próximo. Se foi isso que você estiver esperando. Muitas pessoas, amados, infelizmente deixam as coisas para a última hora.
E outro dia eu estava ouvindo um pregador muito abençoado no Brasil, e ele estava falando justamente a respeito dessa incapacidade que a nação brasileira, porque é uma coisa nossa, eu não vou dizer que é sua especificamente, mas a maioria das pessoas sempre deixa as coisas para a última hora, sempre deixa para organizar a bagagem na última hora. Nós fomos para o acamping agora esse final de semana, talvez você se identifique, não precisa se... Aí fica aquela correria, corre para lá, corre para cá, no final esquece a escova de dentes, aí está lá, esfregando o dedo dentro da boca com um pouco de pasta, atrasado na vida. A maioria dos brasileiros, amados, infelizmente tem essa característica que é negativa, acaba deixando as coisas para a última hora, e infelizmente quando o tempo está acabando, resolve correr, e aí acaba atropelando as coisas. Só que em breve pode não haver mais tempo. O que Jesus falou, amados, muita coisa já se cumpriu, coisas assustadoras vêm acontecendo. A humanidade, os cientistas, os políticos, os militares, as pessoas que dominam este mundo que jaz no maligno, as pessoas que governam esta terra no maligno, elas escondem informações. Os militares têm planos e projetos e muitas coisas, e eles escondem. Sabem de muitas coisas que eles ocultam. A ciência está ocultando muitos avanços. A medicina, igualmente, os grandes laboratórios, igualmente, ocultando muitas coisas. E nós não sabemos, amado, nem quando será a vinda do Senhor, nem quando virá a próxima pandemia, nem quando virá a próxima guerra, nem como será daqui a 2 minutos, ou como será quando o culto acabar. Nós não sabemos. A palavra de Deus diz: vigiem. Eu digo a todos: vigiai, estejam atentos. Amém? Nós já falamos aqui, mas convém repetir, que Jesus, ao profetizar a respeito do fim de todas as coisas, Ele o fez para que o máximo de pessoas pudessem ser salvas, que as pessoas não perdessem a sua salvação, para que nós estivéssemos atentos ao que está acontecendo. Nós que conhecemos a verdade, amados, que conhecemos os sinais, quanto mais, imagina, para quem ligou a TV há alguns meses atrás, e de repente amanheceu o dia, e você viu Israel foi atacado pelo Hamas. A gente conhece os sinais, só que a gente não pode se abater, amados, porque só fica abatido quem tomou uma decisão e ainda está vacilante. É por isso que tem muitas pessoas que estão doentes emocionalmente, porque não pode ligar a TV e ouvir falar na próxima pandemia, que ele já fica todo trêmulo. Meu Deus, meu Deus. Não pode ouvir falar em guerras e rumores de guerra. Não pode ouvir falar na ciência avançando a passos largos. Daniel, o profeta Daniel, predisse isso, profetizou. Ele disse: no fim dos tempos a ciência se multiplicará. Mais recentemente, se o povo falava do tal do chip, e eu conheço essa história do chip, tem pelo menos uns 20 anos que o povo, lá no passado era pior, o povo se assombrava mesmo, falava que tinha um chip, os irmãos chegavam tudo na igreja: irmão, você está sabendo aí, tem um chip aí, diz que vão botar em todo mundo. Hoje em dia o povo já está mais acostumado. O irmão Milton deve lembrar dessas histórias antigas. Hoje o povo já está mais acostumado, mas esse mês a ciência colocou implantes, chip, aí sim, um chip no cérebro, no crânio, dentro da cabeça de alguém,
para permitir que essa pessoa controle equipamentos eletrônicos só com pensamento. Isso é só a ponta do iceberg. Isso é só o que está acontecendo, que a gente está sabendo. Eu já falei para vocês aqui que China, Japão afirmam categoricamente que são capazes de gerar seres humanos fora do útero materno, em uma máquina que pode gerar pessoas. Você já imaginou chegando em uma empresa, sendo bem atendido numa sala de espera, e depois você configurando o seu filho? Você diz: olha, eu quero 1,90 m, eu quero os olhos castanhos, eu quero a pele naturalmente bronzeada, um brasileiro nato assim, escolhendo. É isso que a ciência aponta, esse é o caminho, e a gente não pode se escandalizar e se assustar, porque é sinal do cumprimento. Amados, nós não precisamos nos dias atuais nem nos esforçar muito para perceber que não está nada bem, para perceber que o nosso planeta está terrivelmente abalado, para perceber que política e economia mundial está totalmente conturbada. A gente não pode esquecer do passado também, não pode esquecer de cruzar as informações. Nós já tomamos uma decisão, e a nossa decisão foi seguir a Cristo fielmente, e o nosso papel, observando esses sinais, e quanto mais se aproxima, quanto mais coisa acontece, mais próximo está a vinda de Jesus. E qual é o nosso papel na decisão que nós tomamos? Seguir a Cristo fielmente e pregar a sua palavra, pregar o Evangelho, tentar ganhar o máximo de pessoas, tentar alcançar os nossos parentes, buscar modificação, transformação na nossa vida, para que o nosso testemunho, a nossa fala, a nossa palavra lançada seja capaz de alcançar pessoas para o reino de Deus, porque nós já tomamos uma decisão. A gente não pode ficar, vai para lá, vem para cá. Que decisão é essa? Nada prospera dessa forma. Um relacionamento em que não há decisão não prospera. Uma empresa que não tem decisões firmes não prospera. Nada que nós colocarmos e que não for realmente decisivo na nossa vida, firme, não prospera. A respeito dos sinais, amados, a respeito dos sinais se cumprindo, que estão próximos, eu quero falar para vocês que entre 2013 e 2022, somente no Brasil, os desastres naturais com inundações, enxurradas e alagamentos atingiram 5.199 municípios. Isso representa 93% dos municípios. Graças a Deus, Curionópolis, não me lembro desses anos da gente ter passado por isso, né? Estamos dentro dos 7%, pela graça e misericórdia de Deus. Mas 93% dos municípios do Brasil, praticamente todo o Brasil, foi afetado por catástrofes. O que nós temos observado, se você não observa as redes sociais para buscar o que é saudável, amados, passa a observar. Observa o que está acontecendo no sul do Brasil, que agora não pode dar uma chuva, anuncia uma chuva, não anuncia mais chuva, é tempestade. E praticamente todas elas, no início do ano passado, praticamente toda tempestade que dava no sul do Brasil, na região do Paraná, para aquelas bandas, era mortes. Teve uma que foi 30 pessoas que morreram de uma vez. Pessoas que morreram soterradas, pessoas que morreram afogadas, pessoas que morreram de diversas formas. E esses dados, eles são reais, amados. Esses desastres afetaram a vida de mais de 4,2 milhões, 4.200.000 pessoas no Brasil, nesses últimos anos. Só não percebe que Jesus está voltando, que os sinais estão se cumprindo,
Quem está como as 5 virgens que ficaram dormindo. Dormindo. Próximo ponto aí, para a gente avançar para o final. Não tardará a justiça de Deus. Amados, com a vinda de Cristo, uma coisa que virá sobre essa terra será a justiça de Deus. Talvez uma sensação que tenha tomado conta de muitas pessoas e esteja cada dia mais embrenhada em nossos corações é a sensação de injustiça. Porque por todos os lados nós temos sido de alguma forma afetados. Se é na questão social, das classes sociais, temos sido mais uma vez usados como massa de manobra pelos políticos, pelos governantes, pela justiça no Brasil que está em decadência, que está ruindo. Não há mais justiça, e talvez nunca houve, na verdade. Justiça dos homens não há. Projeta para a gente Malaquias capítulo 4, versículo 1. Mas com o fim, com a chegada do ponteiro à meia-noite, com o momento final, virá o fim, e não tardará a justiça de Deus. Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele lhes não deixará nem raiz, nem ramo. A justiça de Deus, amados, ela está prestes a ser executada. Uma coisa que certamente não tarda, e é no tempo certo, amados. Não tem esse negócio. Tem um ditado que o povo... Deus... A justiça de Deus tarda, mas não falha. Nem tarda e nem falha. É no tempo certo. E no tempo certo ela vai se cumprir. Jesus, ele falou a respeito de diversos sinais, amados, como o aumento da maldade, que só pode ser combatida com a justiça de Deus. Hoje, os homens se engrandeceram de maneira tal sobre os outros, principalmente quando nós observamos, não precisamos ir muito longe, para as grandes corporações que comandam o mundo, para as grandes empresas que detêm a economia e que manipulam o mercado livremente a seu bel prazer, para as grandes companhias farmacêuticas que lucraram com a morte de milhões de pessoas, de milhares de pessoas pelo mundo, do Covid-19, e agora negociam quem paga mais, quem paga menos. A negociata não é de pessoa física, não é de pessoa jurídica para pessoa jurídica, é de país para instituição, aproveitando-se da mazela, da decadência desses tempos que estamos vivendo. A justiça que tem sido cada vez mais deturpada, valores que têm sido confrontados. Se você não sabe, mas recentemente uma grande emissora de TV, há uns 2 anos atrás, foi levado um tema: um bandido e um policial chegam baleados a um hospital, qual deles você vai atender primeiro? E o debate era fazer com que as pessoas entendessem, compreendessem e passassem a vivenciar que aquele que estava cometendo delito deveria ter prioridade. Está vendo? Parece que chegou a época do poste mijar no cachorro. Virou o contrário. A coisa está distorcida. Agora nós que somos do bem somos tratados como maus, mas a justiça de Deus não falha, amados. A igreja vai ser perseguida, isso é outro sinal do cumprimento da vinda de Jesus. Nós temos visto acontecer alguns moveres, algumas coisas, burburinhos, e que estão crescendo com relação à perseguição da igreja. Recentemente, para nós finalizarmos, 3 matérias me chamaram bastante atenção na mídia. Uma delas, inclusive, até citei aqui,
como algo positivo, mas me aprofundando um pouco mais na matéria, descobri que eles começaram amaciando para depois bater. A revista Veja publicou recentemente uma matéria em que diz que o número de jovens evangélicos estão crescendo, na faixa de 16 a 28 anos, que está crescendo no Brasil, que representa uma parcela muito grande. E aí você começa lendo a reportagem e diz: oh, glória a Deus, aleluia. E que bom, né, irmãos? Glória a Deus e aleluia. Só que mais à frente, a matéria de uma revista importante como essa, bastante acessada, tem um teor crítico. Os ataques começam a se intensificar. E eles criticam desde a palavra, o louvor, e criticam até a geração Z. Na matéria eles dizem que a geração Z tem uma tendência ao narcisismo, ao egoísmo. E associado às ministrações de pastores que apoiam esse tipo de pensamento, é que essa geração está prosperando, está crescendo. Então você começa vendo, e você acha que é bênção. Lá embaixo eles mostram que estão contra nós. Recentemente uma comentarista da Globo News fez críticas pesadas. Se você também não acompanhou, presta atenção. Recentemente nós tivemos as eleições para Conselho Tutelar em todo o Brasil. Quem lembra? Uma comentarista da Globo News questionou por que os crentes não vão cuidar das coisas deles e deixam esse negócio de Conselho Tutelar de mão. Eles já não têm muita coisa para fazer. Então, o Conselho Tutelar que trata das crianças, que eles querem deturpar, que eles querem distorcer, até mesmo a sexualidade das crianças, dos nossos jovens, está sendo questionada. Eles não querem que a gente se envolva. E uma grande mídia vai lá e ataca. Diz: vocês não têm o que fazer, deixem isso para as outras pessoas. Ataque, amados. Você tomou a sua decisão? O ponteiro está girando. Se nós tomamos a nossa decisão, vamos nos preparar para a guerra, porque a coisa está apertando. Agora, mais recente, na última sexta-feira, agora dia 2, uma jornalista da Globo News defendeu uma regulamentação por parte do Estado brasileiro contra as igrejas evangélicas, que na visão dela, ludibriam pessoas com menos informação e que estão desesperadas. As pessoas chegam desesperadas na igreja e aquele pastor mau, aquela mensagem que induz ele a entregar a vida para Jesus, induz ele a afastar-se dos seus problemas, dos seus vícios. Foi isso que ela quis dizer. Os pastores, a visão dela, ludibriam pessoas com menos informação, pessoas com menos conhecimento, pessoas simples e geralmente em estado de desespero. A maioria de nós, amados, quando veio para Cristo, veio num estado de desespero. A maioria de nós, quando resolveu tomar uma decisão, é porque já não aguentava mais o que estava vivendo. Até mesmo pessoas como eu, que nasceu no Evangelho, que viveu uma vida, flertou com o mundo e já teve até perto de morrer. Quando eu resolvi tomar uma decisão, foi porque a coisa não estava fácil para o meu lado. Então, são essas pessoas desesperadas que são criticadas pela mídia? Amados, é mais um sinal se cumprindo. Se nós tomamos a nossa decisão, se nós resolvemos tomar essa decisão, nos preparemos. Eu costumo fazer uma reflexão e imaginar que é o seguinte: Jesus está voltando, e está tão próximo, não é no nosso tempo. Jesus, o trono dele está muito acima, muito distante.
E Ele pode instantaneamente buscar a sua igreja. Mas eu costumo, no meu humilde raciocínio humano, imaginar um momento anterior, Jesus assentado à direita do Pai, o Pai olhando para ele e dizendo: filho, chegou a hora. E na minha humilde mente, eu imagino que Jesus já esteja descendo as escadas do trono e caminhando para buscar a sua igreja. Se coloca de pé nesse momento em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amados, tudo na nossa vida é uma decisão. Todos os dias nós temos que decidir. E todos os dias é uma continuidade da decisão que nós tomamos lá atrás. E se você já tomou essa decisão na sua vida, o que você pode fazer é, como diz a palavra de Deus que nós lemos aqui em Marcos: estar vigilante, vigie. Observe, se você ainda não tomou essa decisão, está deslocado por alguma coisa, alguma eventualidade, se você faz parte desse número aqui, que essa emissora criticou, pessoas desesperadas, pessoas que estão passando por problemas, que sabem que não há outra solução. Talvez a maioria das pessoas não se convencem de que nós somos eternos, amados. Isso aqui é apenas uma casca, é apenas uma capa para a eternidade que há em nós. Que a maioria dos rapazes aqui que participaram ali no acampamento estão igual eu aqui, todo dolorido, a capa está toda dolorida, mas a alma é eterna. E onde você decidiu ou decide essa noite passar a sua eternidade? Ao lado de Cristo, ou eu não vou falar, você sabe. Aleluia, Jesus. A decisão é hoje, amados. Eu vou passar a oportunidade para o meu pastor, e no decorrer da canção, no decorrer dos próximos minutos, se você deseja tomar uma decisão ou reforçar a sua decisão, faça em nome de Jesus e permaneça firme, porque se tem uma coisa que não para, nem para fazer favor para outra pessoa, e só Deus pode, na verdade, parar. Só aconteceu uma vez, quando Deus parou o sol e a lua e reteve o tempo para que o exército de Israel pudesse vencer uma batalha. Só uma vez. O tempo não volta, amados. O relógio de Deus também está passando. Está passando. Amém?